Então, vamos abrir o primeiro notebook. Vamos fechar esses outros que a gente não precisa. Vou apagar, limpar o notebook para a gente poder começar do zero. E aqui então a gente vai trabalhar com... Eu vou mostrar para vocês dois exemplos. Um problema com duas variáveis que a gente pode visualizar, e mais para baixo um problema com 4 variáveis que é mais complicado. A gente não consegue visualizar esse tipo de problema, mas estou mostrando aqui como fazer, e vocês vão ver que o método é mais ou menos é basicamente o mesmo. Para resolver esse problema, né, a gente tem... Bom, primeiro, o que é o problema? O problema a gente quer maximizar o valor desse z, que é dado por x mais 2y, e junto com... quais são as condições que esse x mais 2y tem que atender? Esse conjunto de equações que estão sendo mostradas aqui embaixo. Então, o x e o y são positivos, e a gente quer que eles caiam nessa reta e dentro dessas áreas que são definidas aqui por essas 3 primeiras equações. O método que eu vou mostrar nos 2 primeiros notebooks é usando um pacote bastante comum do Python chamado SciPy. A instalação dele é simples, você pode fazer isso usando o pip. É só digitar esse comando, né, se você tiver o pip instalado. No caso, eu mostrei para vocês no vídeo anterior, para instalar o ambiente inteiro, aquele processo de instalação do ambiente inteiro já instalava o SciPy, então a gente não precisa de fazer isso de novo. Dentro do SciPy, o SciPy tem diversos módulos científicos, e um deles é chamado limprog. Essa função limprog permite resolver problemas. Ela é uma função genérica que ela permite resolver diversos tipos de programa de sistema de equação linear. A única questão que tem é que o limprog ele tem algumas limitações, mas que de forma geral a gente consegue resolver. As principais delas é que ele não faz maximização. Então, por exemplo, esse problema que a gente está aqui, que é de maximizar esse valor, do jeito que ele está, ele não resolve, mas esse tipo de restrição ele pode ser alterado, resolvido facilmente, se a gente considerar que ao invés de maximizar essa equação, a gente pode minimizar o negativo. Quer dizer, é como se a gente está invertendo. Então, a gente tem que manipular um pouco essas equações para poder resolver o problema das limitações do limprog. E a segunda limitação é que ela não sabe lidar, né, o limprog não sabe lidar com restrição do tipo maior ou igual. Então, essa equação 4 aqui, por exemplo, do jeito que ela está, ela não pode ser utilizada com o limprog, mas também a gente consegue resolver isso multiplicando a desigualdade por -1. Então a gente multiplica a desigualdade inteira por -1 e a gente vai ter, ao invés de -x mais 2y maior ou igual a -2, a gente passa a ter x menos 2y menor ou igual a 2. Então, fazendo esse tipo de arranjo, a gente consegue transformar um problema de maximização com desigualdade maior ou igual para um problema de minimização, e as desigualdades maior ou igual viram menor ou igual, e a gente consegue resolver com limprog. Tá? Então, a preocupação principal nesse caso é que a gente tem esse trabalho manual de fazer esse tipo de coisa. A gente vai ver, por exemplo, que outras bibliotecas, como por exemplo o
Pope, que é o que eu vou mostrar no último notebook, ele resolve esse problema e ele lida com o problema de programação linear, mas ele não tem esse tipo de restrição. A gente vai definindo as equações do jeito que elas estão. Então, no caso aqui, a gente está carregando dois módulos. A gente está carregando o SciPy e o Matplotlib. O Matplotlib é só para desenhar, como aqui é um sistema de duas equações, a gente consegue desenhar aquele plano. Então, nesse caso aqui, eu vou traçar o plano, só para a gente ver a solução. E a gente está carregando também então, o limprog para poder resolver o problema resolver esse problema de equações lineares que está aqui em cima. Então, a função, eu estou mostrando ela aqui, ela recebe um monte de parâmetro. Basicamente, a gente precisa de definir esses 5 parâmetros que estão aqui. O limprog ele não recebe a equação literal, né? Quer dizer, a gente não consegue escrever x mais 2y igual está aqui. O que ele recebe como entrada são os coeficientes dessas equações, né? Então, no caso, por exemplo, de C, ele é o coeficiente da função objetivo. Função objetivo é essa função que a gente quer maximizar. Lembra que, na verdade, a gente não quer o que a gente apesar de querer maximizar, como o limprog só minimiza, a gente tem que tratar então com os coeficientes dessa equação aqui de baixo, que é menos x menos 2y. Então, menos x menos 2y. Então, só a gente tem que entrar com os coeficientes aqui. No caso das inequações, nota que tem dois conjuntos, né? Um que é esse A, o B, e esse B, o B. Um é o lado esquerdo e o outro é o lado direito da desigualdade. Quer dizer, um tem os coeficientes que multiplicam as variáveis, e do outro o B contém essas constantes que estão aqui. E, por último, ele tem também um conjunto que é para as restrições de igualdade. Então, como, por exemplo, essa equação 5 aqui, eu tenho a restrição de igualdade. E eu ainda tenho mais um, que é esse bounds, que permite definir os limites para cada uma das variáveis. Se eu não preencher, ele está considerando que se eu não entrar com esse valor, ele vai considerar que não existe nenhuma restrição sobre x e y. Por exemplo, nesse caso. Então, aqui, voltando para as nossas equações, o coeficiente da função objetivo, então, vai ser menos x1 menos x2 menos x menos 2y, que é o que está aqui depois da alteração. Para as inequações, a gente tem que são essas 3 primeiras, na verdade está errado aqui no notebook, que é a equação 2, 3 e 4, só que eu troquei no lugar errado. 2, 3 e 4. E elas são correspondentes. Então, vai ser 2x mais y menor ou igual a 20. Né? Então, 2x mais y menor ou igual a 20. Essa aqui também é desigualdade. Então, a gente só precisa de copiar igual está ali. Então, menos 4 e 5. E aqui vem o 10, que é o que estava aqui. E essa aqui a gente teve que multiplicar por menos 1. Então, na verdade, os sinais são trocados. Vai ser, então, 1 e menos 2 e 2. Então, 1 e menos 2 e 2.
E para a equação que é de igual, para restrição que é de igualdade, é só a equação número 5. Então só tem que copiar os coeficientes que estão aqui. Eles já estão aqui, né? Uma coisa que é importante perceber é, nesse caso, apesar da gente ter uma única equação, essa entrada aqui ela tem que ser como se fosse uma matriz, né, de duas dimensões. Então você vê que eu estou colocando uma lista dentro de outra lista, né? Porque na verdade eu estou querendo dizer que aqui é o conjunto de equações de restrições de igualdade, e essa lista aqui corresponde ao primeiro valor, né? A primeira equação que está aqui. Porque se eu tivesse uma segunda equação, eu teria que pular vírgula, abrir e fechar colchete com os coeficientes dessa equação. Os limites. Eu quero que eles sejam maior do que ou igual a zero. Então, eu também estou cadastrando aqui os, os limites, né? Como para o primeiro valor e para o segundo, né? Para a primeira variável e para a segunda variável. Outra coisa que é importante de destacar é que, como a gente não consegue escrever o nome das variáveis, a gente tem que seguir essa sequência. A ordem é sempre importante. Então, no caso aqui, como a gente está tendo duas variáveis, a maioria das equações, no caso, todas as equações têm todas as variáveis, né? Mas no caso, por exemplo, dos limites, se a gente, por exemplo, não tivesse o limite para o x, né? Ou se o x, por exemplo, pudesse variar só entre 0 e 10, aqui teria que ser o primeiro, nesse primeiro conjunto, que teria que ser de 0 a 10. Porque ele tem que seguir exatamente a mesma ordem, né? Quer dizer, a gente está escrevendo aqui o coeficiente de x e o segundo é o coeficiente de y. Todos eles, então, têm que seguir essa ordem, que é x e y, x e y, x e y, e aqui também, x e y. Ok? E aí, tendo colocado colocado os parâmetros, né, todos nessas variáveis, a gente só tem que passar para o programa de otimização, né, que é o LeanProg. Eu estou usando um método que é o simplex, né, que eu estou definindo que eu quero usar um método simplex. E no meu caso aqui, como o meu SciPy já é acima da versão 1.10, ele já está reclamando que esse método ele vai ser descontinuado, né? E a partir de agora eu tenho que usar um método novo, né? Que é mais eficiente que esse método Higgins. A gente depois vou rodar com esse Higgins, mas só para exemplificar, porque vocês vão achar em livros ou alguma referência mais antiga o simplex, né? Que é. E aí, então aqui ele já rodou o método, ele já achou a solução. E se eu pedir para ver o que tem em OPT, ele vai me mostrar algumas informações, né? Do tipo que ele terminou, se terminou com sucesso, porque como ele faz, ele tenta achar essa solução de forma iterativa, pode ser que não consiga achar a solução, né? Ele está mostrando aqui qual que é nesse fun o valor da função objetivo, quer dizer, é o valor para a função objetivo, né? O que você quer maximizar. Lembrando que como a gente minimizou a função objetivo desse meu problema original, é na verdade menos o valor que o LeanProg está retornando, né? Então, na verdade, maximizar aqui, ele está dando uma função o valor de 16. E ele me dá também
qual é o valor, nesse x ele me dá qual é o valor das variáveis de decisão. Né? Lembrando a ordem que a gente entrou, então primeiro x, depois y, então a gente tem aqui então que o x é 7,7 e o y é 4,5. E uma informação adicional é que é o número de iterações que ele demorou, quer dizer, ele teve que fazer 3 iterações para poder chegar no resultado. A gente pode imprimir esses resultados separados, né? Então, se a gente quiser acessar essas informações que estão em OPT, ele tem essas informações separadas em ponto .fun, ponto .success, que são esses nomes que estão aqui. E só para a gente ter uma noção do que é que foi achado, no caso, como a gente tem uma equação, o sistema de equações tem só 2 variáveis, a gente consegue plotar. Então, aqui eu estou mostrando como é que as funções, né, as equações de restrição foram convertidas, né, para o formato y igual a alguma coisa, para a gente poder montar essas funções que a gente está plotando aqui. E a gente, da mesma forma que a gente fez a introdução, no caso, quando é uma inequação, a gente está usando fill, porque a gente quer a área. E no caso, onde é uma reta, que é o caso da equação 5, por exemplo, a gente está plotando só entre 2 pontos. Nota que, como a gente sabe que uma das condições é que tanto x quanto y sejam maior que zero, né, que são os dois últimos limites que estão lá, a gente está restringindo então o gráfico a esse pedaço que vai de 0 a 10, né? Só a parte positiva do desenho. Então, o fato dele estar dentro desse quadrado significa que a solução está ali. E aqui eu estou plotando a função, só que de uma forma, para não ficar muito confuso, a área que a gente que é importante é justamente essa área em branco. Né? Se você olhar aqui, esse pedaço aqui em azul é menos 4x mais 5y maior do que 10. Que se a gente for olhar a equação, a equação mesmo, ela está colocando o valor menor do que 10. Então, menor do que 10 é tudo que está abaixo dessa área aqui. Né? Tudo que está abaixo dessa área azul. Para a segunda equação, é tudo que está abaixo dessa área vermelha. E para a terceira, é tudo que está acima dessa área amarela. Então, portanto, a equação, a solução está dentro dessa área branca aqui. E a gente quer achar também, ele tem que estar naquela reta, né? Lembra que a gente tem uma reta que é a equação 5, que é essa reta que está em verde. Então, na verdade, as soluções estão dentro desse... são esse pedaço dessa reta em verde que está aqui dentro dessa área branca. Como a gente quer maximizar aquele valor, né, e a reta ela é crescente nessa direção, intuitivamente a gente já sabe que o ponto que a gente quer é esse ponto da beiradinha aqui, que é justamente o que está sendo plotado por essa linha. Né? Ele está plotando essa bolinha em azul, é justamente o valor de x, y da solução. Né? Então a gente vê que a gente avaliando visualmente a área onde pode estar a solução, a gente chega à conclusão e é exatamente o mesmo valor, ainda bem, né, que o limprog retorna. Então vamos dar uma olhada num problema um pouco mais real, né, só para a gente ver como é que isso, como é que a gente traduz essa informação de novo
pro Leanprog e vocês vão ver que aqui eu já coloquei tudo numa linha só para a gente poder ver a solução, né? Eu já posso até executar aqui. A gente já tem a solução nesse, né, relativamente fácil, né? Mas a, como é que como é que foi traduzido, né? A gente quer achar a quantidade de produção diária, né, do para uma fábrica fictícia que tem 4 produtos. O que a gente quer é maximizar o lucro, né? Então essa que é a função objetiva, a gente quer maximizar o lucro. E o lucro que a gente tem por unidade de produto, né, é de 20, 12, 40 e 50 e 25. Né? Então, basicamente, se a gente o lucro que a gente vai ter é o valor do lucro por unidade vezes o x1, que é a quantidade de produto 1 que é produzido, mais 12 vezes a quantidade de produto 2 que é produzido, mais 40 vezes a quantidade de produto 3 que é produzido, e assim por diante. Então, a gente consegue montar a função de lucro basicamente fazendo a multiplicação do lucro individual pela quantidade. A gente tem algumas restrições. A restrição é que a mão de obra que a gente tem é de tal forma que o número total de unidades produzido por dia não consegue ser maior do que 50. Então, essa é a primeira restrição que a gente tem. Então, se a gente somar x1, x2, x3, x4, né, que são as quantidades, ela não pode dar mais do que 50. A segunda restrição que a gente tem é que é relacionada à matéria-prima de A, né? De um produto A, né? A gente usa um material A e B para fazer esses produtos, né? Não, normalmente o nosso problema seria muito mais complicado, porque para fazer, você imagina que aqui a gente está fazendo 4 produtos usando 2 coisas só, né? Então provavelmente teria muito mais condições, mas para simplificar vamos trabalhar só com essas 2 restrições aqui. Então o material A gente só tem 100 por dia e o material B a gente tem 90 por dia, só que para cada produto que tem a gente gasta quantidades diferentes, né? Então do primeiro produto, se a gente for fazer o primeiro produto, para cada unidade que a gente for fazer, a gente gasta 3 desse material A, do segundo a gente gasta 2 e assim por diante. Então as equações estão definidas aqui e obviamente a gente não pode ter uma produção negativa por dia porque a gente não está considerando, por exemplo, perda. Então as condições que são essas, né? A gente tem então 3 equações de restrição mais as 4 de limite para as variáveis e a função objetivo. E aí, basicamente, é traduzir, no caso aqui, todas as nossas restrições são menor do que ou igual, então a gente não tem que preocupar com isso. A única coisa que a gente tem que mexer é na função de objetivo, né, que ela é maximização, a gente precisa transformar em minimização, então basta multiplicar tudo isso por menos 1. Então a gente tem aqui que a função objetivo, os coeficientes são exatamente os mesmos lá, só que agora eles são todos negativos, porque a gente multiplicou por menos 1. E no caso das restrições de inequação, a gente não tem que, é só copiar os coeficientes do jeito que eles estão lá, né? Então a primeira equação, todos os coeficientes são 1, aqui todos são 1, menor do que ou igual a 50, então a primeira aqui, que corresponde a esse primeiro conjunto é 50. Aí a segunda restrição é só copiar 3, 2 e 1. Lembra que a gente tem que fornecer todos, então nota que aqui o x4 não entra, mas eu preciso de colocar aqui o x4. Tem um coeficiente 0.
Da mesma forma que a terceira restrição, nota que eu não tenho x1, mas eu preciso de fornecer o x1, então o coeficiente é 0 para o x1, mais 1 para o x2, 2 para o x3, 3 para o x4, e que é 90. E aí, aqui eu já rodei. Se a gente olhar os resultados, a gente vê 5, 45, 0 e 0. Nota que aqui eu não entrei com esses limites, porque por acaso ele já foi atendido. Mas o certo seria eu entrar com esses limites e ele, por conta de ter limites, ele retorna mais informação, mas nota que o resultado é exatamente o mesmo. Outra coisa que eu fiz é que, no caso aqui, do primeiro, eu usei o simplex, e aqui eu já estou usando o Huygens. E é o motivo dele aparecer com esse conjunto novo de informação aqui. Mas nota que aquelas informações básicas que eu mostrei no início, né, se foi bem sucedido ou não, qual que é o valor da função, qual que é o valor para cada coisa, a gente consegue obter separado, da mesma forma que a gente fez na parte inicial. E ele tem uma informação adicional que a gente não mostrou anteriormente, porque não tinha, como era um problema inventado, né, sem conexão com a realidade, é difícil de interpretar, mas ele tem ele retorna uma informação adicional, que é esse slack. Nota que ele tem 3 valores. Na verdade, esses 3 valores estão relacionados a essas 3 restrições, né? O que ele está falando é o seguinte: se a gente pegar que ele está dando 0, 40 e 0, a sequência que está aqui é exatamente a sequência dessas restrições. O que ele está falando é o seguinte: depois que ele produziu, né, com o valor ótimo que ele achou para o sistema de equações lineares, depois que ele produziu, ele gastou 50 unidades de mão de obra, né, porque ele está falando que não sobrou nada aqui, né, para a primeira. No caso do segunda restrição, sobraram 40. Né? Então, assim, depois que ele produziu tudo, sobrou 40 desse material A e não sobrou nada do material B. Né? Pus essa informação aqui para vocês terem isso como lembrança. E outra coisa que é interessante de ver é a nossa solução. Aqui a gente consegue ver mais perto. A nossa solução ótima, ela produz 5 unidades do produto 1 e 45 do produto 3, mas não produz nada de 2 e nem de 4. Uma coisa mais ou menos óbvia quando a gente vê essa função de lucro é que nota que x3 é o que tem a maior quantidade, porque na verdade é o que tem o maior lucro. Né? Então, assim, é meio que esperado que nesse caso a x3 vai ser produzido uma quantidade maior, porque a gente, como o método tá priorizando o lucro, obviamente, se eu conseguisse produzir tudo, né, o otimizador, uma das coisas que ele vai tentar fazer é produzir a maior quantidade de x3 possível primeiro, né, vamos dizer assim, porque com isso o lucro é maior, porque para cada um produto que ele faz, ele
ele ganha um lucro maior do que se ele, por exemplo, produzisse um produto de X2 e de X4 ao mesmo tempo, né? Porque se ele produzir dos dois aqui, dá 37, ainda é menor do que esse aqui. Ou então do que dois produtos de X1. Então, essa é uma ideia que a gente consegue perceber aqui. Isso só não seria o único jeito desse número ser reduzido é se o consumo de X3 fosse muito alto em algum deles. Então, assim, na verdade, o X3 acabaria muito rápido, né, com o material importante, mas mesmo assim ele vai tentar produzir esse produto primeiro. Né? Então, basicamente, com isso a gente vê como que o método funciona para resolver um sistema de equações lineares. Eu vou abrir rapidamente o outro notebook. Eu nem vou zerar ele, porque se a gente olhar aqui, é o mesmo problema que estava, né, o problema inicial aqui, né, com duas variáveis, e aí eu reproduzi ele aqui da mesma forma que ele estava antes. A única diferença que tem aqui entre os dois é que nesse que a gente acabou de ver, x e y pode ser qualquer valor. Então a gente vê que a resposta, por exemplo, eu tenho 7,7 de x e 4,5 de y. Mas existem muitas coisas, como por exemplo no caso do problema que a gente viu do lucro, né? Onde a gente está produzindo unidades de produto. Né? E nesse caso, a gente quer que o número seja inteiro. Em termos de funcionamento pro método, vocês vão ver que ele é bem mais... a alteração é muito pequena para fazer, para adicionar essa restrição adicional, só que, na verdade, esse é um problema muito mais complicado de resolver. Então, ao executar o método, ele demora mais para achar essa informação, porque é muito mais complicado. Na verdade, é como se a gente estivesse acrescentando restrições adicionais ao nosso problema, que é que o x só pode ser o número 0, 1, 2, 3, 4 e o y pode ser 0, 1, 2, 3, 4 também. Então, a gente vê nesse caso que existem muito... que é muito mais complicado para o método resolver esse tipo de problema. Ele é considerado, então, um problema que é NP difícil, né? que é um problema que é exponencial em tempo de execução. Então, à medida que esses sistemas vão ficando maiores, com mais variáveis e mais restrições, a gente vai notar uma sensível redução de velocidade quando a gente está resolvendo esse tipo de problema. Então, aqui, a gente resolveu esse aqui esse pedaço inicial está simplesmente replicando o que a gente viu no outro notebook, né? Então, só para mostrar que aqui estão os valores fracionários, né? Para x e para y. E para a gente adicionar que a gente quer que esses valores de x e y sejam inteiros, a gente só tem que acrescentar um parâmetro adicional na chamada, e você vê que é só isso, né? Então, se eu coloco que integrality é igual a 1, ele vai considerar que todos as variáveis têm que ser inteiras, né? Então, aqui nota que
o resultado foi bastante diferente, né? Porque ele não conseguia chegar em 4,5, então ele reduziu para 4, e aqui, pelo fato de ter reduzido para 4, ele já não conseguiu baixar para 6, nem para 7 e nem para 6, ele teve que vir para 5. Né? Então, é a única alteração que tem que ser feita. Se você quiser que todas as variáveis sejam inteiras, é só acrescentar integrality igual a 1. E você pode definir, fazer uma programação inteira, que é uma chamada programação inteira mista, quer dizer, onde algumas variáveis são inteiras e outras não. E para isso, ao invés de fornecer para a integrality, eu fornecer o valor 1, eu forneço um array onde eu vou dizer, onde eu coloco 1 em qual variável que eu quero que seja inteira e 0 na variável que pode ser real. E aí, nota que, por exemplo, o fato de eu colocar só a variável x como inteira e permitir que a variável y seja uma variável real, eu consigo obter, por exemplo, um valor maior para x. Né? Você vê que ele reduziu então de 4,5 para 4,4 e o x foi para 7. Né? E da mesma forma eu posso trocar a variável y, né? E nesse caso aqui eu pus 0, 1, então a x é real e o y é inteira, e eu obtenho o mesmo valor. E da mesma forma que eu fiz integrality igual a 1, eu poderia ter feito uma lista onde todos os números são 1 e ter passado aqui também, né? Quer dizer, ele teria tido o mesmo efeito dessa chamada aqui, onde eu passo só integrality igual a 1. Né? Que é só um método resumido para eu não ter que passar essa lista completa. Né? E agora no próximo vídeo a gente vai ver uma outra biblioteca,